Olá pessoal, continuando aí nossa aula sobre mineração de dados, né? Eu tinha deixado dito na última aula as etapas, né, do processo, do roteiro da mineração e aquela etapa que equivale à mineração propriamente dita, eu deixei para ser colocado, para ser explicado numa outra aula, né? Então é a partir desse ponto que a gente começa a nossa conversa de hoje, tá ok? Veja só, uma coisa a ser perguntada é, sobre a mineração de dados é assim, quais são as tarefas, né, da mineração de dados? E aí a gente poderia dividir essas tarefas em dois tipos, tá bom? Uma seriam aquelas que são preditivas, tá ok? E a outra são as que são descritivas. O que vem a ser uma e a outra coisa? Veja, as tarefas preditivas são aquelas onde você tenta prever um determinado atributo, né, uma instância de um objeto no banco de dados a partir de instâncias conhecidas para outras instâncias daquele objeto, né, de atributos conhecidos para outras instâncias daqueles objetos. Tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo, mas a ideia seria essa, né? No caso dos vinhos, né? Por exemplo, se vocês se recordam, existe um banco de dados que é sobre vinhos e lá você tem catalogado, eu acho que são cerca de 150, 200 vinhos e você tem 6 características e uma sétima que seria a classificação daquele vinho, seria qual é o tipo de vinho, né? E aí, usando esse banco de dados, essas informações que são conhecidas, você poderia usar um classificador, a mineração de dados, para, a partir de 6 características, você tentar dizer, olha, eu tenho um vinho aqui, ele tem essa característica, essa, você dizer as 6, e qual é o vinho que eu tenho em mãos. Então ele deveria prever, classificar, né? Que tipo de vinho você tem, qual é o vinho que você tem em mãos. Então essa é uma espécie de tarefa preditiva, né? E aí, só para dar nome aos bois, esse atributo que você deseja prever é o que a gente chama de variável dependente. Aí veja só uma coisa, se vocês têm alguma afinidade com matemática, vocês vão se sentir um pouco confortáveis agora, né? Esse atributo, que é o que você deseja descobrir, deseja prever, é o que se chama variável dependente. Né? Na matemática é o y, né? Quando se está falando de uma função. E os atributos que são usados, os que são conhecidos, que você usa para tentar inferir qual é o valor do y, são as variáveis independentes. Então essas variáveis independentes, elas seriam assim, é como se você tivesse uma função de várias variáveis e aí essas variáveis independentes fazem parte lá do nosso domínio, né? Então é como se a tarefa de mineração ela tivesse tentando criar uma função. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá? E tem as descritivas. As descritivas elas têm um contexto um pouco assim, vamos dizer assim, mais amplo, né? Não é tão específico, tão objetivo quanto é a preditiva. Amplo em que sentido? Né? A tarefa descritiva ela tenta descobrir algum padrão, alguma correlação. Então, essa variável aqui ela acontece mais quando essa daqui também acontece. Quando essa aqui acontece menos, essa aqui acontece menos também. Ou, sei lá, um padrão, uma tendência. Né? Ela tenta descrever agrupamentos, né? Assim, uma parte de quem fez, quem comprou, sabe, grupos de objetos que estão dentro de um banco de dados, tá? Trajetórias e anomalias. Então, basicamente, as tarefas preditivas e essas descritivas, elas descrevem tudo que vem a ser a mineração de dados, tá bom? E aí, olha, veja só,
É, entre uma coisa que eu ia acabar esquecendo de falar, entre as tarefas descritivas, né, é, uma etapa de pós-processamento, ele é em geral necessária para você poder validar o que você encontrou, para ver se faz sentido aquilo que ele está dizendo. Às vezes ele encontra um padrão e não faz o menor sentido, né? E tentar interpretar esse resultado que foi encontrado aí como uma tendência, uma relação, sei lá, um agrupamento. Tá ok? Veja, o, a, 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 suponha que você tem um banco de dados, tá bom? Coloquei aí uma figurinha como um exemplo. Então, isso que foi o que eu coloquei agora, essas duas tarefas, né, a preditiva e a descritiva, a gente poderia desdobrar ela em como eu poderia dizer, quatro eixos de, de trabalho na área de mineração de dados. O primeiro deles seria análise de agrupamento. Lá no inglês é clustering, cluster, né? É análise de, eles chamam assim, ninguém fala agrupamento, análise de agrupamento, é clustering, né? Você tenta descobrir dentro de um banco de dados se há um agrupamento entre certas instâncias, tá ok? Isso é útil no sentido de que, assim, olha, eu já falei na aula anterior, né? Uma empresa pode, por exemplo, ela querer fazer uma campanha de propaganda para um público-alvo. Então, ela pega entre o seu banco de dados, ela detecta que tem um agrupamento maior entre objetos que têm essa e essa característica, e aí ela destina a sua campanha para esse grupo aqui específico, né? Então, isso é útil, é um exemplo de utilidade da análise de agrupamento. Tá? Tem muitas outras utilidades. Um outro eixo, né, que é a análise de associação. Né? Já foi dito a esse respeito aqui também. Seria analisar os dados e perceber uma relação oculta, algo que fica assim, como é que se diz? Hum, por trás da cena, né? Por trás de um comportamento oculto. Então, por exemplo, você poderia prever numa cesta de supermercado que, por exemplo, quem levou pão e quem levou leite levou queijo também, né? E aí você, como dono do supermercado, você vai tentar descobrir o que fazer com isso, né? Com essa informação. Por exemplo, onde colocar o pão e o leite, coloca o queijo também. Essa é uma decisão que fica a cargo de quem mandou verificar, fazer a mineração desses dados, né? Um terceiro eixo seria a modelagem preditiva, né? Propriamente dito. Seria você tentar descobrir um valor para né, descobrir uma classe a qual pertence um objeto que você tem em mãos, sabendo a classificação de vários outros que você tenha dentro de um banco de dados. Essa é basicamente a minha área no meu doutorado. Eu criei um classificador. E por fim, a detecção de anomalias, essa é a área que eu estou me adentrando ultimamente, né? Seria você observar dentro de um banco de dados qual é o comportamento, não vamos dizer assim padrão, mas é um comportamento aceitável daquelas variáveis. E dada uma variável que você veja, não, olha, essa aqui foge ao padrão, né? Você classifica isso daí como uma anomalia, né? Isso é muito usado para a detecção de fraude. Não vamos falar disso ainda hoje, no final dessa aula. Tá ok? Então, essas seriam basicamente os quatro eixos de estudo da área de mineração de dados. Tá? São quatro grandes áreas. Tá bom? Em geral, você como usuário, vamos colocar aqui duas diferenças. Né? O pesquisador, no caso eu, você foca numa área e adentra nela. Tá? Como usuário, você pode dominar todas essas aí
e criar algoritmo, criar software, criar programas, criar, né, fazer uso disso para atender o mercado, atender né, a indústria, o comércio e por aí vai. Eu queria colocar aqui um exemplo de cada uma dessas áreas para ficar claro, tentar clarear como funciona cada uma desses eixos, tá? Então, a modelagem preditiva, ela tenta, né, construir um modelo. Né? Novamente, voltamos aqui para a matemática. Você tem uma variável alvo, que a gente poderia aqui chamar de y. Quando eu comecei a estudar isso, para mim foi muito simples entender isso, porque logo eu pensei, não, você está tentando construir uma função. Né? E aí você tem uma variável alvo, essa variável alvo seria o y, é o que eu quero descobrir. Né? E você tem as variáveis conhecidas, né? O x. Então você quer, tendo as suas variáveis livres, são o seu x, eu estou falando um x só, mas vamos supor que esse x é uma variável de várias dimensões, é um vetor, em geral é isso. Né? E eu quero, né, se eu souber com base num banco de dados, aí, o que tem no seu banco de dados? O seu banco de dados tem o x e o y, várias vezes, para vários casos. Né? Quanto maior, melhor esse banco de dados. E a modelagem preditiva é o seguinte: você vai pegar um x que não está no seu banco de dados e vai perguntar qual é o y dele. E aí você vai construir de alguma forma um modelo que, baseado naquele banco de dados que tem para cada x tem o seu y, você tentar descobrir para o x que você tem na mão aí, não está aqui no meu banco de dados, você fazer uma ideia, olha, baseado no que eu sei aqui desse banco de dados, o y para esse cara aí é esse aqui. Tá ok? E aí veja, existe, né, dois tipos de modelar essa função. Ó, você não vai encontrar em lugar nenhum com essa terminologia, com o nome função. Isso é mania de um matemático, tá bom? Lá eles vão colocar sempre construir um modelo. Aí no máximo que eles podem dizer é um modelo matemático, mas usar função eles não vão usar nunca, tá? E aí existem dois tipos de modelo. A gente poderia aqui colocar dois tipos de função, né? Eles chamam esse modelo de classificação e o outro eles chamam de regressão. Qual a diferença entre um e outro? Né? Para o matemático não tem diferença nenhuma, né? Eu sempre tive dificuldade em olhar essas duas coisas e ver que são diferentes. Mas veja, a classificação, o y, se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, ele é uma variável discreta. O alvo, ele seria uma quantidade finita de opções. Então, por exemplo, você no nosso conjunto de vinhos, no nosso banco de dados, você tem vinhos lá, e aquele banco de dados, ele entre todas as possibilidades, tem lá 10 vinhos. Então você tem 150 leituras, 150 instâncias, mas cada uma delas só diz, ó, esse vinho aqui, ou é desse tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Y mora num universo discreto, finito de possibilidades. Em geral, a gente chama, em geral é binário, ou é 1 ou é 2. Por exemplo, eu poderia ter na universidade um banco de dados de quem trabalha lá. Né? E aí você tem duas opções. Quem trabalha lá são os funcionários, são os professores. Então tem duas categorias. Seria o Y. Aí você poderia estabelecer, ó, quem é professor tem essas características aqui, assim, assim, assado. E aí você faz a leitura lá e vai dizendo, ó, fulano tem essa característica assim, 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 é professor, fulano tem essa característica assim, assim, assado, é funcionário. E vai fazendo e guarda todo mundo. E aí uma tarefa de mineração seria, se eu pegar um fulano que não está aí nesse banco de dados, e ele tem essas características assim, 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 ele é o quê? Um professor ou ele é um funcionário? Tá certo? Então, isso aí é o que a gente chama de classificação, porque só tem o Y, a variável alvo, só tem duas opções, ou, na verdade, duas é o meu exemplo, né? Mas é uma quantidade finita de opções, né, discreta.
Já a regressão, o y, ele é uma variável contínua. Então você estaria, a regressão ela funciona muito mais parecido com a função mesmo, a função onde você tem variáveis livres, as variáveis independentes, e aí você vai construir um modelo que vai te dar um valor, e esse valor não está dentro de uma quantidade finita, ela tem uma quantidade contínua de valores, né? Aí está bem próximo da ideia de função. E quando a gente for estudar, existem vários tipos de regressão, aquelas as mais famosas, a regressão linear, a regressão não linear, né? E o professor Lino, ele é mais por dentro dessa coisa da regressão, tá bom? A minha área é a classificação, eu sou o meu doutorado foi feito eu criei um classificador, tá ok? Bom, um exemplo que eu quero colocar aqui, então, prever a espécie de uma flor. Olha só que negócio bacana, né? Romântico. Existe eu já falei na aula passada, né, que existe um repositório na internet, é o UCI, o endereço deles é esse daí, tá na sua tela, e lá tem vários bancos de dados, um monte, né? Todos eles são livres para serem usados na pesquisa mesmo. Entre eles tem um lá que chama IRIS, né? E esse IRIS, IRIS, tá? Meu inglês é horrível. É um banco de dados a respeito de flores. Esse Iris é uma espécie de flor, que eu não sei de onde é, tá ok? E lá estão catalogadas 150 flores dessa espécie. Só que essa espécie ela tem 4 famílias, tá bom? Então, tem a setosa, a versicolor e a virgínica, perdão, três famílias, tá ok? E tem lá, nesse banco de dados, 150 foram catalogadas, e dessas 150, cada uma ou é da setosa, ou é versicolor, ou é a virgínica. Tá ok? Então, nesse banco de dados, os atributos que foram avaliados para essas flores foram 4. Né? Então, essa flor tem uma coisa lá que chama-se a sépala, e tem uma coisa lá que é a pétala. Né? Descobri agora, embora eu já tenha usado esse banco de dados aí muito, mas eu nunca parei para saber o que era cada uma dessas coisas. A sépala é uma folha que fica abaixo da pétala. A pétala vocês sabem o que é. Então, o jardineiro, o floricultor, o cara responsável, né, por esse jardim, ele foi lá e catalogou 150 flores e ele mediu mesmo e tal, a largura e o comprimento da sépala e a largura e o comprimento da pétala. Então, esse banco de dados, cada flor ela tem 4 características e uma classificação. Então é um vetor de 5 coordenadas. As primeiras 4 é a variável independente e a última é a classificação, é a classe a qual pertence a flor. Então, pode ser né, lá o banco de dados ele é todo numérico e a classificação não vai estar assim, vai estar setosa ou versicolor ou virgínica. Vai estar 1, 2, 3. 1 é a setosa, 2 é o versicolor e 3 é a virgínica. Tranquilo? Então, esse arquivo, se eu não me engano, ele é um arquivo Excel. Né? Tem 150 linhas e 5 colunas. Né? Facilmente você lê. Eu trabalhava com o MATLAB, então para ler isso aí era tranquilo. E, né, nós vamos usar aqui o Python, né, que também é muito simples a maneira de lidar com isso. Tá? Não é hora de pensar nisso, mas uma etapa é ler o banco de dados. Né? Ler, puxou para a memória e trabalhar com isso. Então, veja, uma tarefa a respeito desse banco de flores seria, olha, e você tem as suas 150 flores, todas elas catalogadas. Né? Se eu pegar aqui 4 medidas
né? Eu fui lá, peguei uma flor aleatoriamente no meu jardim e medi a largura, comprimento da sépala, a largura e o comprimento da pétala. E aí eu informo isso para o meu, pro meu classificador, já posso falar assim, né? E aí a tarefa dele é dizer, olha, de acordo com essas 4 medidas, essa flor que você tem na mão é essa daqui. Então, a tarefa dele é de dizer se é uma setosa, uma versicola ou uma virgínica. Quando a gente for estudar os classificadores, a gente não vai estudar com profundidade, mas assim, uma pergunta que poderia ser colocada aqui é assim, bom, professor, ele disse, né, ele foi lá e respondeu, mas como eu posso saber se está certo ou está errado, se ele fez isso direito, se ele está acertando? A mágica da brincadeira é assim, você pega dentro do seu banco de dados, separa uma quantidade e tira do banco de dados. Tá entendendo? E aí você sabe qual é a classificação correta dessas que você retirou. Vamos supor, você retira 10. Aí o banco de dados ficou com 140. E aí você ensina o seu modelo usando essas 140. Essas 10 aqui não. E essas 10 aqui, só que essas 10 aqui eu sei qual é a categoria de cada um. Aí eu mando ele classificar. Eu não informo qual é a categoria, eu informo só a parte, né? E aí ele vai me dar uma resposta. E aí eu comparo com a resposta que eu já sei. E aí é a maneira como a gente estabelece assim o erro, né? Se o meu modelo ele acerta ou ele erra. E aí, em geral, assim, acertar 100% nenhum faz. Nenhum faz. E aí a gente trabalha com médias, né? Médias, taxas de acerto. Né? Taxa de acerto ou taxa de erro. Então, o modelo acertou 80%, acertou 90%. Tem. E uma coisa assim, não existe nenhum modelo que seja ele funcione 100% em tudo que você colocar. Né? Em geral, você pega no trabalho de doutorado, eu peguei 21 bancos de dados e mostrei como o meu classificador se comportava. Né? E aí tem classificador que ele dava 99%, tinha classificador que ele dava 60%, ou tinha banco de dados que ele dava 99%, tinha banco de dados que ele dava 60%. Entendeu? Então, nenhum é unânime, né? essa unanimidade não existe. Tanto é que uma das áreas de pesquisa que há, e aí é o que vocês vão fazer, podem fazer, caso haja interesse, eles chamam de assembler de classificadores. O que vem a ser isso? É juntar vários para que esses vários, trabalhando em conjunto, possam ter uma taxa de acerto maior. Tá bom? Bom, eu estou botando o carro na frente dos bois. Mas entendam aí o problema que eu estou tentando colocar para vocês. E aí, olha, uma maneira bem simples relacionada a esse conjunto, né, alguém plotou, fez um gráfico e plotou somente 2 dimensões. Ele colocou no eixo X a largura da pétala e no eixo Y a largura, né, perdão, no eixo X o comprimento da pétala e no eixo Y a largura da pétala. E plotou todo mundo, usando só essas 2 variáveis. Tá certo? E aí ele percebeu o seguinte, olha, a setosa são essas com os pontinhos em vermelhos, tá? A versicola são os pontinhos em verde e a virgínica é esses pontinhos em azul. Então ele percebeu que, de certa forma, elas estão agrupadas. E aí, vejam vocês, tentem fazer alguma conclusão a respeito do comportamento dessas flores. É bom que você dê uma pausa aí e reflita, né? Depois você despausa. Eu não posso ficar esperando, mas a conclusão é o seguinte, olha, as setosas, elas têm tanto a largura como o comprimento pequeno. Já a versicolo, ela tem a largura da pétala e o comprimento da pétala no médio, um valor mediano. Ele está comportando, se você olhar para aí, a largura, o comprimento varia entre 3 e 5. E a largura da pétala varia entre 1 e 1,75. Olha aí para o gráfico.
né? Já a íris virgínica, né, ela tem o comprimento e a largura maior. Então, por aí você já poderia ter uma noção de como classificar. Tá entendendo? É baseado somente nessas duas informações, né? Na largura e no comprimento da pétala. É uma ideia, não estou dizendo que isso é efetivo e tal, mas esse banco de dados ele é muito bem comportadinho, muito. Né? Quando eu fui fazer meu doutorado, meu professor disse: olha, esse banco de dados aí você não use não. Depois eu vim descobrir o porquê, né? Porque com ele tudo dá certo. Ele é muito simples, ele se comporta muito bem. E os bancos de dados que são desafiadores são aqueles onde difícil a interseção não há esse agrupamento. Quando há interseção, sobreposição, aí o negócio fica mais feio, né? Você fica mais complicado, tá bom? Bom, mas essa aí é uma maneira de você prever, né? Se eu te der quatro informações, na verdade, se eu te der só duas, você já, por esse gráfico aí, você consegue dizer se ela é uma setosa, se é uma versicola ou se é uma vigínica. Show? Bom, passando para frente, a análise de associação. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Do cara que vai ao supermercado e compra fralda e compra fralda e compra cerveja, né? Então é mais ou menos aquilo ali, é a mesma coisa. Então vamos supor que está aí o comportamento de 10 consumidores dentro de um supermercado, tá? O que cada um comprou. Ok? Um bom classificador, perdão, agora já não é mais classificação, é análise de associação. Aí já é outro ramo, outro eixo, é o segundo eixo da mineração de dados. Né? Quem pesquisa classificação não anda por aqui. Quer dizer, pode andar, não é proibido não, mas em geral não tem domínio nessa área aqui. Tá? E aí, se você prestar atenção aí, na verdade isso não depende de um olhar humano, né? Seria o seu modelo, né? Que teria que, se ele trabalhar direitinho e fizer a coisa com eficiência, você vai perceber aí nessa tabela que quem comprou fralda também comprou leite. Tá ok? Então isso poderia ser um comportamento associativo. O que o dono do supermercado vai fazer com isso? Né? É tarefa dele lá e dos seus gerentes. Né? Mas essa é a descoberta, né, por associação, né? Análise de associação. Show? Nós vamos ver algumas técnicas que tratam disso também. Um terceiro exemplo, aqui eu quero retratar a análise de agrupamento. Tá? Ah, professor, isso que a gente fez para as flores não é agrupamento? Também é, tá bom? Também é. Só que ali, assim, a gente usou o agrupamento para classificar. Aqui a gente vai somente agrupar para dizer, olha, esses objetos aqui formam um grupo e esses aqui formam outro grupo. Somente. Tá bom? O objeto seria somente separar. Então, uma coisa nesse sentido, por exemplo, seria o agrupamento de documentos. Então, vamos supor que você tem uma revista e nessa revista numa pasta você tem lá zilhões de arquivos e você quisesse, por exemplo, separar aqueles arquivos de acordo com o assunto, para que na hora que você precisasse acessar coisas de um tipo, eu vou na pasta que tem assunto desse tipo. E quando eu for naquela outra pasta, eu vou ter assunto de outro tipo. Né? Seria, na verdade, organizar. Na análise de agrupamento, ela serve para organizar os seus objetos. Ok? Então, imagine que o modelo, né, o programa que ele criou, né, o algoritmo que ele criado para fazer a análise de agrupamento, foi você que fez isso. Então, ele usou uma estratégia de contar as palavras, analisar a frequência de determinadas palavras. Então, ele pegou 8 artigos e aí ele detectou isso aí. Está em inglês, mas eu acho que vocês conseguem entender, né? No primeiro artigo, por exemplo, a palavra dólar aparece uma vez, a palavra indústria aparece 4 vezes,
né? A palavra cidade aparece, cidade, country é país, né? É, aparece duas vezes, né? Loan eu não sei se é ganho, sei, três vezes. Deal é acordo, duas vezes, né? O governo aparece duas vezes. E aí ele fez isso, né? Todos os artigos. Tá ok? Bom, um bom algoritmo, né? Eu peço a vocês que deem uma pausa e leiam as 8 linhas e tentem desvendar o que há por trás aí, né? Uma determinada, né, agrupamento, né? Tá? Dê a pausa e depois você volta. Mas um bom algoritmo vai perceber, deveria perceber que os 4 primeiros artigos eles falam de economia e os quatro de baixo, eles falam de medicina, né, de saúde, tá? Então, um algoritmo ele poderia agrupar os 4 primeiros pertencem à economia e os outros 4 pertencem à saúde. Show? Bom, não, a professora não conseguir detectar assim, não tem problema. Isso não é uma coisa que é para ser feito por percepção humana. É um computador que vai fazer para você. Tá? Na verdade, você vai ter que ensinar ele a fazer isso por você. Né? Mas aí você vai ter que usar técnicas, algoritmos e. Tá? Uma coisa, eu não sei se para alegria ou para tristeza, é que o que ajuda nessa brincadeira é matemática, estatística. Tá certo? Para minha surpresa, né, quando eu fui fazer o doutorado nessa área, fiquei muito feliz em saber que, né, apesar de estar um patinho fora do patinho feio no meio da galera de computação, mas eu estava ali mais à vontade do que a maioria deles. Por fim, a detecção de anomalias, né? Quando eu vi esse termo, essa terminologia, já vinha a ser isso. E para que serve, né, esse negócio? Veja, as empresas de cartão de crédito, ela guarda o comportamento dos seus usuários. Né? O comportamento que eu digo assim, ela sabe o que você compra e tem lá suas faturas e tal, durante um tempão. E como, em geral, a grande maioria das transações por cartão de crédito não são fraudes, então ela tem como modelar um comportamento, o seu comportamento específico, o seu comportamento normal. Não, que não seja de anomalia, né? O comportamento normal. E aí, veja, quando um comportamento estranho, né? Toda vez que você submete a algo, uma compra, corre e tal, que isso bate lá no banco de dados, ele compara aquilo que foi feito com o que já tinha feito antes. E aí ele diz, né? Isso aqui provavelmente é uma compra normal do meu cliente. E aí ele não faz nada. E também ele consegue detectar de uma forma que assim eu fico besta como isso é. Eles conseguem, a eficiência como eles fazem isso, eles detectam muito facilmente, isso aqui foi fraude. Foi fraude. E já aconteceu comigo, inclusive. Né? E eu achei estranho, assim, porque tem foi um cara do Porta dos Fundos, vocês devem conhecer a Porta dos Fundos, né? Aquele que é o louro, como é o nome dele? Eu vou lembrar o nome dele. E aí ele diz, rapaz, eu faço certas compras que poderiam ser consideradas estranhas, mas o cartão ele entende que é normal. Então, por exemplo, minha mulher pede para usar meu cartão, ela vai lá e compra calcinha, compra, sei lá, maquiagem, ele não diz nada, ele não reclama nada. Mas aí meu cartão foi roubado, um cara foi lá e comprou 8 pneus. E aí ele viu que era fraude. Isso quer dizer que comprar calcinha para mim é normal. Mas comprar 8 pneus não é normal. Né? Mas eles conseguem detectar. Eu estava em Campinas e eles me ligaram. Era Banco Brasil. Meu cartão era do Banco Brasil. E eles foram ligar. O senhor é o Edson de Souza. Você fez uma compra assim, assim, assada? Disse, não. E assim, mas foi assim: o cara comprou ontem, eles já me ligaram hoje. Disse, pô, pronto, seu cartão foi clonado.
Seu cartão foi clonado, vá no banco, cancele ele e peça outro. Foi imediato, imediato, é bacana. E aí, assim, como é que eles fizeram isso? É mineração de dados na veia. Show? Bom, acho que concluo aqui o que eu tinha para falar sobre a mineração de dados. A partir de agora, a gente vai entrar nas técnicas propriamente. E eu acho que para a gente entrar nas técnicas propriamente, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o Python, que é a ferramenta que nós escolhemos para né, seguir adiante no nosso curso. Tá ok? Fiquem todos com Jesus e um grande abraço a todos.